Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, feliz Páscoa! Que o Senhor ressuscitado esteja plenamente na tua vida e no teu coração. O evangelho que vamos proclamar hoje é de São Lucas. Te convido mais uma vez, querido, querida, a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Sempre que você fizer isto, o YouTube vai reconhecer a grandeza dessa missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso se cumprir tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o ressuscitado aparece aos seus amigos, ou seja, os seus discípulos, e falo de experiência de extrema discrição, sem forçar os tempos da sua capacidade de acolhimento, de entendimento. O seu único desejo é voltar a estar em comunhão com eles, ajudando-os a superar o sentimento de culpa que carregavam cada um no seu íntimo. Mas culpa de quê? Culpa daquele julgamento onde Jesus passou por aquilo e os seus não o defenderam. Culpa. Podia ter feito isso, não fez. Às vezes nós estamos imbuídos de sentimentos desses também de culpa. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Brota no nós o sentimento de culpa. Mas esse sentimento não pode ser uma verdade, porque Cristo nos perdoou. Cristo perdoou os algozes, aqueles que o maltrataram. Cristo perdoou aqueles que o negaram. Cristo perdoou. O seu único desejo, voltando a repetir aqui, que eu falei antes, o seu único desejo é estar em comunhão de volta com eles, ajudando-os a superar tudo aquilo que trouxe dor. Voltando a falar da culpa, vemos muito bem no cenáculo onde o Senhor aparece aos seus amigos com as portas fechadas por conta dos medos que tinham, e um momento que manifesta uma força extraordinária depois de ter descido do abismo da morte para libertar todos quanto aqui estavam presos pela morte eterna. Jesus entra na sala fechada e de quanto paralisada pelo medo, levando um dom que ninguém ousaria
esperar. A paz. Ele entra e diz, a paz. Gente, como é bonito isto. A primeira palavra de Jesus. A paz esteja convosco. A sua saudação é simples, quase banal. A paz esteja convosco. Quase corriqueira, mas é acompanhada de um gesto tão belo que chega a ser quase inconveniente. Jesus mostra aos discípulos as mãos e o lado, os sinais da paixão, as feridas. Por que Jesus quis exibir as feridas tão dramáticas que trazia tudo voltar àquela história de novo? Por que não esconder aqueles sinais de dor, evitar as feridas da vergonha? O motivo é profundo, querido irmão. Jesus já está plenamente reconciliado com tudo aquilo que fizeram, com tudo aquilo que ele padeceu. Não há sombra de rancor em Jesus. As feridas não servem para repreender, mas para confirmar o amor exagerado, forte, de qualquer infidelidade. São as provas de que precisamos, no momento de nossa falha, Deus não desistiu de nós. Não renunciou a nós. Continua nos amando com aquele mesmo amor. É renovável o amor de Deus por nós. Por isso precisamos voltar a nossa vida para Ele, precisamos reconectar a nossa vida nele, precisamos de comunhão com Ele. Vá à missa, participa da Santa Missa, receba Jesus na Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da gloriosa Virgem Maria, nos dê a alegria de sermos fiéis a Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.